Olá, eu sou o Rafa Bittencourt e essa videoaula ela faz parte do PROAC Direto número 39, no qual eu fui contemplado com o objetivo de falar sobre os desafios do cinema de baixo orçamento. Essa videoaula ela é dirigida a jovens profissionais das artes que se interessem pelo audiovisual ou aqueles realizadores que estão aí tentando finalizar o seu projeto, terminar o seu filme. Quando a gente fala de produção audiovisual, a gente tem logo a ideia do que é o mercado hoje, né? O mercado audiovisual hoje, ele está aí presente no cotidiano, na vida das pessoas, através dos streamings, através dos filmes, seriados, novelas, e uma infinidade de conteúdos que chegam para as pessoas também através das mídias digitais, através das redes sociais. Existe muito conteúdo audiovisual publicado nas redes sociais, inclusive são os conteúdos que mais engajam atualmente, são os conteúdos em vídeo. Mas quando a gente fala de mercado audiovisual, a gente tem logo a ideia das grandes produtoras, né, que realizam aí muitas produções para esses streamings, para essas redes grandes, né? Ou até o mercado audiovisual dirigido à publicidade também, né? Tem muitas produtoras fazendo comerciais para TV, também fazem parte do mercado audiovisual. Mas hoje o mercado audiovisual já não está mais concentrado com essas grandes produtoras. É claro que elas se destacam, né? Porque produzem em quantidade maior, produções maiores também, com equipes maiores. Mas hoje também o mercado tem encontrado muito alcance nas redes digitais, né? Nas redes sociais, nas mídias. A internet aí trouxe uma nova perspectiva para os produtores de conteúdo audiovisual, né? É claro que quando a gente fala de mercado, a gente tem logo a ideia daqueles filmes, daquelas séries que são vendidos para os grandes streamings, mas a gente não pode ignorar o mercado audiovisual que está na internet. Basta você acompanhar aí alguns youtubers ou alguns produtores que fazem grandes produções direcionadas única e exclusivamente para a internet. Já é a nossa vez, hein? Nós somos os próximos. Exatamente, mas eu tô com um problemão aqui, viu? Que problema? Ó, aqui, ó, meu cabelo. Não, tá ótimo. Não, eu esqueci ótimo. O meu chapéu no carro. Não, Gabi, tá ótimo. Eu tô tão animado, Sheila. Já tô aqui, tá ali. Eita, o Gabriel e a Shirley, eles não vão conseguir entrar. Não, porque a gente pegou convite. Pegamos o convite deles. Grita, Manuel. Desculpa. Eles vão ouvir a gente. Eu não posso entrar na festa do YouTube com o cabelo assim. Pode, Gabi, a gente já tá atrasado. Eu tô na fila, eu quero entrar. Né? E o Gabriel tá sem o chapéu ridículo dele. O cabelo horroroso, o cabelo dele já é Eles não feio. vão conseguir entrar na festa, não vão ganhar nenhum troféu. Tá ótimo o seu cabelo. Amor, eu não posso entrar na festa do YouTube com o cabelo assim. Não, agora já é a nossa vez. Não, mas é rapidinho. Não, eu só vou no carro Gabi. e pego o chapéu, coisa rápida. Não. Cuidado, não deixa eles verem. Disfarça. Vira pra cá, vira pra cá. Já é a nossa vez, ó. Eu sei, mas é rapidinho. Não, Gabi, eu já volto, Gabi, Sheila. Com Gabi, licença, volta desculpa. aqui. Gabriel, Desculpa, licença. onde você vai? Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vim pra festa do... Todos aqui vieram pra festa, senhora? Eu tô com o nome na lista. Tá com o nome na lista? Isso. Sei. Qual é seu nome? Shirley. Shirley? Uhum. Nossa, não tinha um nome mais falso pra inventar, não? Falso? Não, meu nome é Shirley. Sei. Tá aí, deve estar aí. Não tô achando nenhum Shirley aqui na lista. Não, eu sou a Shirley, eu tenho 2 canais no YouTube. Um de games, o outro é de desafios, tem até webséries lá, webséries maravilhosas. Senhora, só hoje eu já ouvi 500 youtubers diferentes falar dos 500 canais deles. Então, mas é que meu nome tá na lista, porque eu Não tinha tô achando confirmado. nome nenhum na lista, senhora. Não tem nenhum Shirley aqui. Shirley é do YouTube, Shirley do YouTube. Todos aqui são do YouTube, senhora. Festa de youtubers, não sei se você sabe. Algum Shirley na lista? Não, aqui não tem. não. Alguma. Alguma? Isso. Ah, você é Shirley. Isso! Ah, me reconheceu. Da onde, senhora? Do YouTube. Todos aqui são do YouTube, eu não te conheço, senhora. A senhora tem uma fila gigantesca atrás de você, a senhora está atrapalhando. Sai da fila. Mas Sai da fila. eu sou a Shirley Sai. do YouTube. Isso se potencializou, né, com as redes
de mini-vídeos, por exemplo, agora está na moda até as mini-novelas, que são conteúdos audiovisuais muito simplistas, produzidos com quase nenhum recurso, mas que têm um grande alcance aí nas redes sociais, mais alcance até do que muitas produções. Além disso, os diretores têm nas redes sociais uma maneira de divulgar suas produções, né, de fazer com que os seus filmes sejam mais vistos por mais pessoas. A internet também colabora com essa questão da divulgação das produções, né? Um potencial muito grande que a internet tem também para o mercado audiovisual é o de aproximar os produtores, né? De diversas regiões, de diversos países. A internet é um lugar onde eles se encontram não só nos fóruns de discussão, mas também nos festivais virtuais que acontecem. Além dos festivais virtuais, existem muitos festivais presenciais de cinema independente ao redor do mundo, e a internet acaba sendo o lugar onde os produtores encontram esses festivais para poder inscrever seus filmes. O que é muito legal, porque essa troca faz com que você troque também referências, né? Você vai encontrar novas estéticas, novas formas de fazer um filme, de produzir alguma coisa diferente daquilo que você está habituado. A internet então acaba proporcionando essas oportunidades de encontro, ainda que virtuais, mas que fortalecem muito o produtor audiovisual. As maiores dificuldades que eu encontro aqui no museu são realmente da preservação do local, porque eu costumo falar para os visitantes que a maior peça do nosso acervo é o próprio casarão, né? Uma casa com 127, vai fazer 128 anos. Então, assim, como todo idoso tem seu percalço, suas deteriorações pelo tempo. E, assim, o que mais preocupa a gente é a falta de manutenção, né, do próprio mesmo, né, da casa mesmo. Aqui é a sala dos troféus, ela está parcialmente interditada, por isso a gente fez, né, um barramento ali com os principais troféus que a gente tem. A gente tem cerca de 68 troféus, mas aqui é só uma pincelada, assim, os mais antigos que a gente deixou exposto, né? A gente procura não deixar a pessoa entrar aqui, né, por causa dessa interdição parcial. Quando a gente fala de cinema de baixo orçamento, eu acho interessante pensar que esse conceito é muitas vezes de definição cultural. Porque se você for buscar, por exemplo, no mercado internacional, né, na indústria americana, você vai ver que lá são considerados filmes de baixo orçamento aqueles produzidos com menos de 10 milhões de dólares. Aqui no Brasil, qualquer filme com esse orçamento é considerado uma superprodução. Porém, no Brasil, os orçamentos de até 1,2 milhão são considerados aí filmes de baixo orçamento. Mas é claro que a gente sabe que existem filmes produzidos com 100 mil, 50 mil ou até com menos, né? Aí fica aqui a reflexão. Esses conceitos, eles estão próximos da realidade do produtor que faz filme ali com a tua câmera, que faz aquele cinema de guerrilha, né? Aquele cinema que é de fato sem nenhum orçamento. Então fica bem distante dessa realidade. Por isso eu gosto de pensar que um filme de baixo orçamento, ele ainda tem orçamento. Então, por mais que seja baixo orçamento, ele ainda tem um orçamento, né? É diferente, por exemplo, de filmes que não têm nenhum orçamento. Esses filmes sem nenhum orçamento, esses filmes que são feitos sem nenhum recurso financeiro, esses filmes encontram, claro, muito mais dificuldade de serem concluídos. E é deles que nós estamos falando aqui quando eu falo de cinema de baixo orçamento. Porque se eu for resgatar os filmes que eu produzi, todos eles foram de baixo orçamento, não porque eu tinha 200 mil, 50 mil, 10 mil para produzir. É porque eu não tinha nenhum orçamento, então eu tive que finalizar o filme dentro daquelas possibilidades que eu tinha. É claro que não existe um filme sem recursos financeiros, não existe. Algum dinheiro você vai colocar no seu filme, que seja para comprar um cartão de memória, que seja para comprar um rebatedor de luz, que seja para comprar uma fonte para ligar uma iluminação. Qualquer 100 reais, 50 reais que você coloque no teu filme é um gasto financeiro que você está tendo. Então, eu não acredito que exista um filme que seja feito sem nenhum gasto financeiro. Fato é que em algum momento, algum dinheiro você coloca nesse filme. Ele pode não ter tido um orçamento no sentido de uma planilha orçamentária, com um descritivo de gastos, isso tudo bem, mas algum dinheiro você vai colocar para fazer o teu filme. Existem várias histórias de produtores aí que pagam locação do teu bolso, às vezes alugam câmera ou algum outro equipamento para poder finalizar a tua ideia, para ter o seu produto audiovisual pronto, finalizado, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo de todo produtor audiovisual.
Esses filmes sem nenhum orçamento, a eles a gente dá o nome de cine guerrilha, né? Porque você faz sem grana nenhuma, você faz só com a vontade de realizar e com aquela ideia que você tem, que você está desenvolvendo. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: quando eu fiz escola de cinema, no final do curso a gente tem que fazer lá um curta, né, para entregar de trabalho de conclusão. Para produzir esse curta, a gente rateou ali na turma, né? Cada um deu um pouquinho para poder fazer o orçamento do filme e a gente conseguir realizar aquela produção. Eu quis falar sobre esse assunto porque praticamente todos os meus filmes foram feitos assim, sem nenhum recurso, ou com o mínimo de recurso disponível, né? Eu dei o exemplo do curta que eu produzi quando eu concluí o curso na escola de cinema. Logo depois que saí do curso eu fui produzir meu primeiro curta, e para fazer ele eu tirei do bolso ali R$135, que foi o Bro, que foi o meu primeiro curta que eu escrevi, dirigi e produzi. 10 anos de amizade e eu lembro de uma ressaca dessa. Caralho, o que a gente tomou? Uma coisa que apagou minha memória. Pelo menos a gente estava junto, bro. Ela tá morta? A gente matou a mina? E eu não matei ninguém. Vamos olhar nossos bolsos. Eu vi no filme. Farmácia. Camisinha. E a gente comeu a mina. Comeu e depois matou? Quem é essa mina, porra? Eu não sei nem como que eu parei aqui. O fato é que é possível sim fazer um filme, né, produzir um filme sem recursos financeiros. Pode não ter um baita orçamento, você vai ter que pôr um dinheirinho qualquer ali, 50, 30, 10 reais que seja, mas é possível você produzir um filme sem recursos financeiros. Agora, é impossível você produzir um bom filme sem recurso nenhum. E eu não estou falando de parte técnica, né? Claro que se você tiver uma câmera melhor, você vai ter uma qualidade de imagem melhor. Mas para além dos recursos financeiros, é muito importante pensar como material disponível para uma produção os recursos criativos. O que são os recursos criativos? São todas as técnicas envolvidas numa produção artística. E quando a gente está falando de audiovisual, a gente está falando desde a confecção do roteiro, até a direção de arte, a direção de set, a operação de câmera. Então,
esses recursos criativos são fundamentais, talvez mais fundamentais até do que o próprio orçamento, para você poder realizar o teu filme. Se você não tem recursos financeiros, mas tem envolvido no seu projeto recursos criativos que te permitem tirar a tua ideia do papel, isso torna então a sua produção viável, do ponto de vista do produtor. Não estou falando do ponto de vista comercial, isso é uma outra área. Mas do ponto de vista de realização do filme, de finalização dele, ele se torna então muito mais possível do que se você não tiver esses recursos. E quando a gente fala de ausência de recursos financeiros, a gente está falando de usar a máxima potência esses recursos criativos, né? É fazer o máximo que você puder com o mínimo que você dispõe. Se você vai fazer o filme com a câmera de um celular, por exemplo, mas tem ali conhecimentos de fotografia, de planos, de enquadramentos, de movimentos de câmera que você consegue utilizar no seu filme, ele com certeza vai agregar muito valor no resultado final. Então esse conhecimento técnico, e eu estou falando desse exemplo da fotografia, mas eu podia ter dado o exemplo da direção de arte, né? Se você vai fazer um filme sem nenhum recurso, mas tem alguém com um olhar para colocar alguns objetos em pontos determinados que vão aparecer na tela e que vão despertar uma percepção diferente do espectador, isso com certeza vai trazer um valor a mais para o teu filme. Então todo esse conhecimento técnico e artístico é que a gente pode chamar de recursos humanos. Então é possível fazer um filme sem recursos financeiros? É possível. Mas é possível fazer sem recursos criativos, sem recursos humanos? Não, porque são esses recursos que vão transformar a dificuldade que você tem, ou, né, a falta que você tem, em potencial. Então você pode não ter um orçamento, mas você tem talentos envolvidos no seu projeto, o resultado final com certeza vai ser favorável. Como eu disse, o maior desafio de um produtor audiovisual é concluir o seu projeto, é ter o seu filme. Então, se você tem pessoas, não só pessoas engajadas no teu projeto, mas pessoas qualificadas e talentosas para transformar esse projeto em realidade, ele pode se tornar algo comercial depois de pronto. Esse é o caminho escolhido, inclusive, por muitos produtores pequenos. Acho que, para sintetizar, a gente pode entender como o grande desafio do cinema sem orçamento a sua finalização, a sua conclusão. E Paula, não vou conseguir sair de casa hoje. A minha filha Aine, ela está no mesmo ramo que o pai, de direito, e ela, com certeza, será uma advogada promissora. Sem contar que eu tenho que revisar meu TCC. A gente se fala, tá? A gente marca. Um beijo. Que foi, dona Dandara? Que foi, mãe? Agora, onde já se viu? O Jafa e o Akin tem uma dancinha para homem pegar mulher. Mas se uma mulher faz a dancinha, ela não é respeitável. Pode uma coisa dessa? É o Akin com essas músicas dele. Eu já falei que essas letras são machistas. De maneira nenhuma, o Akin não é machista. E ele tem cara de pau de falar, as mina pira. Eu, hein? Em mim não faz nem cócegas. E eu acho bem ridículo até. Esses pequenos filmes que não são feitos por grandes produtoras é o que a gente costuma chamar de produção independente, né? Independente porque não tem patrocinador ou literalmente porque não tem rabo preso com ninguém ali, né? Pode expressar qualquer ideia que queira. Os filmes expressam ideias, né? Acabam exibindo experiências e fazendo com que, de certa forma, o espectador também vivencie aquilo de alguma maneira, levando ele a refletir ou a pensar num outro lugar. Para além do entretenimento, né? O fazer pensar está para além do entretenimento. É claro que o cinema se consolidou como a arte para entreter as pessoas. As superproduções hollywoodianas, elas têm como principal objetivo entreter. Mas é inegável que o cinema, ao longo do tempo, foi ali utilizando do seu potencial para também levar informação, para transmitir uma ideia, ou até para formar o seu público de alguma maneira. Ela já vem, viu, doutora? Falou que primeiro vai dar banho no Pedrinho. Melhorou bastante, doutora. Tá implicando até comigo agora. Às vezes me dá até medo. Por isso que eu pedi pro seu Rubens te chamar. Eu só sou uma enfermeira. Eu ainda não sei fazer essas coisas direito. Não levar a bagunça, viu? Casa com criança assim mesmo. Você é? Silvia. Doutora Silvia Ferreira, psicanalista. Foi seu marido quem me pediu que viesse. Por causa do Pedrinho, né?
Tem filhos, doutora? Não é fácil ser mãe não, sabia? A porta de casa tem que trancar. A janela do carro tem que abrir. Nunca o contrário, nunca o contrário. Criei até um blog antes do Pedrinho nascer. Eu faço tudo pelo meu filho, viu, doutora? Às vezes eu acho que ele vai me enlouquecer. Final de semana, botou fogo no quarto. Não fosse a Mara chegar, não sei o que ia acontecer. E onde está o Pedrinho agora? Um fenômeno contemporâneo que é interessante de observar é como, na medida em que grupos minoritários são municiados de formação para o audiovisual, as produções que eles desenvolvem vêm trazer uma perspectiva, um novo olhar sobre as suas vivências. Então é muito comum hoje em dia a gente ver grupos minoritários encontrando lugar de voz e de fala através do audiovisual. Nos últimos anos, grandes produções audiovisuais trouxeram luz e informação sobre questões que antes acabavam ficando escondidas, seja a respeito de raça, gênero, enfim, tantas outras diversidades que a gente encontra aí e que hoje podem se ver representadas no audiovisual porque estão fazendo audiovisual. Fica cada vez mais evidente a importância de comunidades e grupos minoritários encontrarem no audiovisual um lugar para expressar a sua voz, a sua fala, o seu ponto de vista. Sabe uma coisa que me desesperou muito? Foi o fato de imaginar que a minha drag poderia deixar de existir. E isso mexeu muito comigo. Porque se essa é a maneira que eu encontrei de me expressar e eu me realizo fazendo o que eu faço. A partir do momento que eu pensei na possibilidade de não poder fazer mais isso, eu estava perdendo um pedaço de mim. Com isso vieram sentimentos também novos que eu nunca havia sentido. Triste, sem saber se eu poderia continuar fazendo a minha drag, de levar a minha arte, de conseguir cativar pessoas, entreter pessoas, divertir pessoas. Tudo isso que eu faço para as pessoas, eu me incluo nessas pessoas. Porque eu me divirto, eu consigo me entreter. Às vezes a gente está cercada de um monte de gente, mas mesmo assim sente uma solidão. Sente essa solidão porque pode ser tudo muito vago. Por exemplo, você está ali numa boate. Você está ali cercado de pessoas. Só que ao mesmo tempo, quem dali te conhece realmente? Quem dali conhece você a fundo? Quem sabe os seus anseios, seus problemas, a sua realidade? Então, você olha para o lado, olha para o outro, tem muita gente. Mas de fato, você está sozinha. Eu tive que olhar para mim. A produção audiovisual se tornou muito democrática na medida em que as pessoas podem fazer os seus próprios filmes usando os seus celulares. Todo mundo hoje é produtor audiovisual utilizando apenas um dispositivo móvel, né? Então, isso trouxe também à tona uma série de novos produtores que estão aí buscando, procurando o seu lugar ao sol. A gente sabe que o cinema de baixo orçamento, ou esse cinema feito sem nenhum orçamento,
é muitas vezes a única saída que alguns produtores têm para criar o seu portfólio, né? Para confeccionar ali o seu histórico de trabalhos, que vai ser tão importante para que ele consiga de fato ingressar no mercado audiovisual, aquele mercado audiovisual que é tão almejado, que é tido como símbolo e sinônimo de sucesso. Para chegar lá, o produtor vai precisar de muitos filmes pequenos, pequenas produções, filmes sem orçamento nenhum, para poder ter o seu portfólio fortalecido e então encontrar o seu lugar ao sol nesse mercado tão concorrido que é o mercado do audiovisual. Em que pese o fato da gente ter a internet aí para ajudar a todos a espalharem as suas ideias, os seus filmes, ainda assim é um grande desafio você concluir um filme. A minha sugestão é sempre você buscar conhecimento técnico, se informar, se formar, né? Buscar referências, porque isso com certeza vai trazer elementos muito valiosos para o seu projeto, mesmo que ele não tenha nenhum orçamento. Para finalizar, eu preciso dizer que a contrapartida para essa videoaula serão mentorias que eu vou oferecer a jovens produtores audiovisuais. São 20 vagas e as inscrições estarão abertas no link aqui na descrição desse vídeo. Quero agradecer a todas e todos que assistiram esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até mais.